Graça e paz, queridos. Você já cumprimentou quem está perto de você? Isso, entrega o seu melhor sorriso. Isso. Obrigado. Glória a Deus. Estamos num culto especial, culto de Santa Ceia. Santa Ceia não é mais um ritual gospel. É muito mais que isso. É um memorial da aliança que temos com Deus em Jesus Cristo. Foi nesse dia em que seria traído que Jesus sentou-se à mesa junto aos seus discípulos para ensinar a sua última lição enquanto homem. E na mesa ele disse: tomai e comei todos vós. Esse pão é o meu corpo e esse cálice representa o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês fazem isso, vocês anunciam a minha morte, a minha ressurreição até que eu volte. E mais do que isso, estar na mesa é estar no lugar da comunhão. Então a última lição de Jesus para nós na terra, antes de ressuscitar, foi: tenham comunhão uns com os outros. E hoje nós estamos num culto em que a mesa do Senhor está posta. E você é convidado a estar conosco nessa mesa. Porque a ceia é do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18. Enquanto você acha aí, deixa eu chamar algumas crianças aqui em cima. A Aurora, trazida pelo Francisco e a Paula, e a Luaninha, trazida pelo Alain e a Thalita. Venham aqui em cima, por favor. Queremos apresentar esses bebês na casa do Senhor. E a igreja tem o privilégio de estar orando por essas famílias, para que daqui a alguns anos você possa ver essas crianças decidindo descer as águas batismais, para confirmar o desejo do coração de seus pais, que hoje apenas apresentam elas à casa do Senhor, mas estarão trabalhando, estarão orientando, educando, ensinando, para que elas permaneçam nesse caminho. Isso, dá para o jumento segurar. Isso. Papais, vem um pouco mais à frente. Vem aqui, ó. Para que a igreja possa ver. Mostra para a igreja o que vocês ganharam do Senhor. Olha que presente maravilhoso. Como Deus foi bom com esses homens e essas mulheres. A casa está completa. Tem choro de criança. Ela não quer saber de vocês, só quer saber de mim. Desculpa, sou eu mesmo. Estende as suas mãos para cá. Vamos abençoar essas famílias e esses bebês. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de podermos nessa noite estarmos aqui tirando essa fotografia junto à igreja do Senhor, que com as mãos estendidas libera a bênção do Senhor sobre essas famílias, sobre essas crianças, Pai. O nosso desejo é que Teu Espírito dê sabedoria aos pais, para estarem conduzindo essas crianças no caminho que elas devem andar. Pai, é verdade que pesa sobre eles uma responsabilidade imensa. Eles têm agora, Deus, uma responsabilidade ainda maior, de que é serem exemplos para essas crianças, Pai. Ser exemplos no caminho do Senhor. Não apenas apontar o caminho, mas serem um exemplo estando no caminho. Por isso, como igreja, nós liberamos uma palavra de vitória sobre a vida dessas crianças.
Nós liberamos toda sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus sobre essas famílias, dando sabedoria a esses pais, e assim será. Elas vão crescer na estatura e no conhecimento do Senhor, e um dia estarão decidindo pelas águas do Senhor para entregarem suas vidas a Jesus. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas? Glória a Deus. Deixa eu dar logo 2 recados importantes. Está chegando o nosso dia do carinho, irmãos. O nosso desafio esse ano vai ser lá em Aribiri. Estaremos na igreja, na escola Assis Olina, Assis Andrade, lá em Aribiri. Lá faremos a nossa ação esse ano. E estão abertas as inscrições para voluntários. Sendo da igreja, não sendo da igreja, você que quer dar a sua cota de participação para estarmos oferecendo serviços, os mais diversos serviços para a comunidade de Aribiri, faça a sua inscrição no final do culto, uma mesinha ali perto da secretaria, procura a Rosângela e o Miro, dê o seu nome, eles têm mais informações de como vai ser os dias de treinamento, os dias de reunião e como vai ser esse ano. Amém? O Dia do Carinho se tornou hoje uma data no calendário do município de Vila Velha. A gente ficou chique demais. Então esse ano vai ser em Aribiri. Amém? Aí tem na área de saúde, de beleza, de estética, na parte de aconselhamento, parte de família, até pet a gente tem. Vai ser uma benção. Faça a sua inscrição, porque só pode participar quem se inscreve. Amém? E ainda temos algumas vagas, vou falar pela última vez. No dia 14/6, faremos uma imersão para casais lá no nosso sítio, aqui no Xuri. Vai ser um dia inteiro de ministrações. Na verdade, você vai apanhar o dia inteirinho e vai pagar por isso. Mas é tudo para que o seu casamento seja uma benção, amém? Então teremos muitas atividades lá, a gente vai passar um dia lá com os casais, abençoando as famílias. Faça a sua inscrição no final do culto. Tem uma mesinha ali fora também, procura o Felipe e a Ana. Amém? Eu odeio dar recado. Mas se eu não der, quem vai dar? Nem tudo que a gente faz, a gente gosta, né? Algumas a gente faz porque tem que fazer. Mas graças a Deus, acabou. 1 de Samuel, capítulo 18. Você encontrou? Posso fazer uma oração antes? Então coloca a mão sobre a sua Bíblia. Feche os seus olhos. Eu preciso pedir ao Senhor que nos ajude a permanecermos, não só com nossos corpos, mas com a nossa mente e o nosso coração aqui, diante desta palavra. Que nenhum espírito contrário ao Espírito Santo, de distração, incontinência, preocupação, medo, sofisma, preconceito, angústia, nada. Todos esses espíritos saiam do nosso meio e só fica entre nós o Espírito Santo de Deus. Nós ordenamos no nome de Jesus. Se tem alguém sentindo alguma dor, que ela cesse agora. Se tem alguém com mal-estar, que ele cesse agora. De tal forma que a palavra do Senhor pregada possa ser totalmente absorvida. Que o Senhor libere do alto uma palavra rema para o teu coração. E que apesar de você estar ouvindo a voz de um pecador, que o Espírito Santo é quem entregue a mensagem do alto nos seus ouvidos. E que ao final desse culto, confrontado, exortado, direcionado, curado, restaurado, você possa voltar para casa diferente.
Esse é o desejo do nosso coração, porque cremos haver na palavra do Senhor poder de Deus para nos curar e nos libertar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler alguns textos. O primeiro está em 1 Samuel 18:3. Acompanha comigo a leitura. Jonatas e Davi fizeram uma, guarda essa palavra. Por quê? Porque Jonatas, então a aliança foi feita por, guarda isso também. Avança um pouquinho para o capítulo 20, verso 42. Ainda da primeiro livro do profeta Samuel. 20, 42. Disse Jonatas a Davi: vá em paz, porquanto nós juramos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, mas também entre minha descendência e a tua. Guarda isso também. Aliança feita em amor, não só entre eles, mas com a descendência um do outro. Amém? Até aqui? Amém. Então se levantou Davi, foi, e Jonatas entrou de volta à cidade. 23:18. 23:18. Ainda estamos no primeiro livro de Samuel. Mais uma vez está escrito: e ambos fizeram uma aliança diante do Senhor. E Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1. Avança mais um cadinho aí. Segunda de Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura. Disse Davi: resta ainda, porventura, algum descendente da casa de Saul, para que eu use com ele de bondade, por amor a... Davi faz uma aliança com Jonatas por conta do amor que eles tinham um pelo outro. Essa aliança, ela é entre eles e suas descendências. Ok? Passados muitos anos, Jonatas já morreu. Davi agora quem está reinando. E Davi acorda pela manhã e diz: tem alguém vivo da casa, da descendência do meu amigo Jonatas, para que eu faça o bem para ele? Preste atenção. O verso 2 diz assim: havia um servo, desde os tempos do rei Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse à presença de Davi. Davi lhe perguntou: é você o servo Ziba de Saul? Ele respondeu: eu mesmo, também sou teu servo. Disse então o rei, a mesma pergunta que ele fez outrora: não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então o tal servo Ziba respondeu ao rei: sim, ainda há um filho de Jonatas, neto de Saul. Ele é aleijado dos pés. Perguntou Davi: onde ele está? Ziba lhe respondeu: ele está na casa de Maquim, filho de Amiel, lá na cidade de Lodebar. Então
mandou o rei Davi trazê-lo da cidade de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo este moço, aleijado dos pés, chamado Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, a Davi, ele se inclinou, prostrando-se com o rosto em terra. Davi lhe disse: Mefibosete? Ele respondeu: eis aqui o teu servo. Preste atenção no verso 7. Então lhe disse Davi: não tenha medo, porque usarei de bondade para contigo, e por amor a seu pai, te restituirei todas as terras que o rei Saul, seu avô, tinha, e tu comerás o pão sempre na mesa do rei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nesse culto de ceia eu quero falar sobre aliança. A aliança que temos com Deus, por conta do amor de Jesus por nós, se entregando na cruz do Calvário para nos salvar, nos redimir. Porque esta noite, eu e você somos o Mefibosete dessa história. Nós somos aquele que um dia teve assento na presença de Deus, no Éden, mas que por conta dos erros do nosso pai Adão, fomos apartados do palácio, fomos separados do rei, fomos separados de Deus, e viemos morar nas nossas Lodebar, nos nossos cantos escuros, tentando levar a nossa vida a partir da nossa força, do nosso braço. E muitos como eu, em um determinado momento, se viam como esse jovem, abandonado, infrutífero, incapaz, não aleijado no corpo, mas aleijado na alma e no espírito, completamente alheio ao que acontecia na casa do rei, na casa de Deus, apenas afastado, abandonado numa terra seca. Lodebar significa terra que não germina, terra infértil, lugar de dores, lugar de dificuldade, lugar de morte. A história de Davi e Jonatas, na figura de Mefibosete, é uma história que traz para nós o significado maior da palavra aliança. E tudo começa quando um jovem pastor de ovelhas vai trabalhar no palácio de um rei, para tanger a sua harpa, para acalmar o coração daquele rei, que era uma pessoa desequilibrada. Esse jovenzinho, certa feita, vence o gigante, passa a ser então chefe de um grupo de soldados. Ele se enamora da filha desse rei, se casa com a filha desse rei, e nesse interim, ele acaba conhecendo o filho do rei, Jonatas, aquele que por direito seria o herdeiro do trono. Preste atenção nisso. Esse menino chamado Davi, outrora, lá aos 15 anos, recebeu a visita deste mesmo profeta Samuel, que lançou azeite sobre a sua cabeça e na presença de toda a família disse: esse menino vai ser rei de Israel. Se passaram alguns anos, e agora este, que carrega a promessa do profeta de ser rei, se encontra com aquele que era o descendente do rei, o próximo rei.
E paradoxalmente esses dois se tornam amigos. Mas é uma amizade inviável, porque é uma amizade excludente. Se os dois tinham promessa de serem rei, alguém tinha que morrer. E de alguma forma esses dois homens se tornaram grandes amigos, aqueles que a Bíblia chama de mais chegados do que um irmão de sangue. E Jonatas, preste atenção, se coloca no lugar do cara que seria o próximo rei. E agora ele é amigo do cara que diz que vai ser rei no lugar dele. Há uma contradição nessa amizade. Há uma impossibilidade nessa amizade. Mas o texto vai dizer que eles fazem uma aliança. E eles não fazem uma aliança por network. Eles não fazem uma aliança porque tinham interesse um na vida do outro. Eles não fazem uma aliança porque queriam montar uma tribo nova. Eles fazem aliança baseada no amor. É por amor que eles fazem uma aliança. E mesmo que fosse incompatível a vida desses dois, o amor é maior do que qualquer incompatibilidade. O amor é maior. O amor é muito mais forte do que qualquer dificuldade. E eles fazem essa aliança diante de Deus, e fazem essa aliança também para as gerações. Eles dizem, as nossas descendências também estão nesse pacto. Passados mais alguns anos, infelizmente Jonatas morre numa batalha. Mas esse Jonatas, antes de morrer, por diversas vezes salvou Davi da morte de seu próprio pai. Então preste atenção que ele está salvando alguém que vai tomar o lugar dele. Ele arrisca a sua vida para salvar um rapaz que não era parente dele, que falou que ia ser rei no lugar dele. Então Jonatas passa a ser uma peça-chave para que a profecia de Samuel se cumprisse na vida de Davi. E agora Davi, após a morte de Jonatas, seu pai se lança sobre a espada, se mata. Davi já vinha fazendo algumas alianças com Aquir, já morando em algumas cidades próximas, já tinha se aproximado do reino de Judá. E com a morte de Saul então, e a morte de Jonatas, na hora da saída, na hora que o povo atacou a casa do rei, uma babá que cuidava do filho de Jonatas, provavelmente o caçulinha, um bebê, ela pensa em fugir, pega aquela criança no colo, sai correndo desesperada, tropeça, cai por sobre aquela criança, e as duas pernas daquela criança são quebradas. Mas ela consegue ainda fugir com aquela criança com as perninhas quebradas, e ela vai se refugiar na casa de Maquir, lá na cidade de Lodebar. Naturalmente naquela época, a partir do momento que você fraturou um osso, era do jeito que ele estava que ele ia calcificar. Então essa criança ficou com as perninhas tortas, ou para dentro ou para fora. Por isso o texto vai dizer que ele era aleijado dos pés, inválido. E Davi então está no seu palácio tranquilo. Ele agora é o rei, a cidade está pacificada, está tudo bem. Só que ele se lembra da aliança que havia feito com Jonatas. Jonatas estava morto, para que lembrar disso? Mas a primeira mensagem que eu tenho para você, meu amado, nesse culto de Santa Ceia, é que quando fazemos uma aliança com Deus, ela é inquebrável. E mais, a aliança que você faz com Deus hoje vai reverberar na sua geração. Crê somente no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Então todo o movimento espiritual que está acontecendo na sua vida nesses dias, está marcando a sua geração. Talvez você não esteja vivo quando alguém da sua casa for visitado por um servo dizendo: ei, Deus está te chamando, o rei está te chamando. O rei manda chamar o rapaz. Ele fica apavorado. Porque se fosse um rei natural, procuraria os descendentes do rei deposto para matar.
Porque veja bem, Davi não era sucessor. Entre aspas, Davi usurpou o trono. Mas é porque tinha morrido todos os descendentes. Só que havia um que havia fugido, ninguém sabia, senão o servo Ziba e a própria babá. E agora então, Davi procura trazer esse moço para o palácio. Se ele se revolta com Davi, mata Davi, ele levanta a sua mão e diz: eu sou sucessor de Saul, e ele colocaria no trono, porque ele era da consanguinidade de Saul e não Davi. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas em amor. O amor não teme o mal, o amor lança fora todo o medo, meu amado. E eu imagino quando o mensageiro chega lá em Lodebar: o senhor é o Mefibosete? Sim, senhor. O rei te chama. Ele pensou: agora foi. Já estava ruim a minha vida, já estava problemática, e agora o rei está me chamando lá em Israel, lá em Jerusalém, provavelmente para acabar com a descendência de meu avô. Mas ele vai. Sabe, quando a gente pensa na aliança que temos com Jesus, muitos têm medo de se entregar a esse convite. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele morre por todos. Por amor ao mundo, Jesus morreu. E todo aquele que no mundo está e crê, que aceita o convite, esse será salvo. Tem muita gente que foi convidado e ainda está com medo de ir na presença de Deus. Eu venho aqui para te dizer que Deus te chama, a presença dEle é para te fazer o bem, é para te abençoar. A aliança é importante porque a aliança, ela não discrimina os rejeitados. E aqui é um ponto importante para nós nesse culto de Santa Ceia. Nós gostaríamos de ter uma igreja só de limpinhos, só de pessoas que são santas, né? Mas a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado nele, a verdade não está nele. Todos nós carregamos a marca do pecado. Todos nós estamos aqui essa noite pela misericórdia do Senhor. Nenhum de nós está aqui por merecimento. Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Davi não chamou Mefibosete de volta porque queria que Mefibosete produzisse alguma coisa no reino. Não, Davi chamou Mefibosete de volta porque estava com o coração ardendo pela aliança que fez com Jonatas. Quando Deus nos chama para a sua casa, não nos chama porque Ele vê em nós um potencial. Tem pessoas que acham assim: se Jesus converter aquele ali, ele tem um potencial, ele tem um currículo, ele é bom nisso, ele é bom naquele. Irmão, Deus não está interessado no seu currículo, Deus está interessado na sua alma. Quando Deus nos chama, não é por aquilo que podemos fazer para Ele, irmão. Deus não está querendo servo, Deus está chamando é filho por adoção. Quando a gente imagina que igreja não é lugar de servo, é lugar de filho que deseja servir, a nossa perspectiva muda completamente, porque os filhos podem ser improdutivos e ainda assim continuam filhos amados. Sim ou não? Sim ou não? Então a aliança que Deus fez conosco não é para os bons, pelo contrário, são para aqueles que precisam mais de ajuda. Até os 28 anos de idade eu morei em Lodebar. Mas um dia alguém foi lá em casa e falou assim: olha, o rei está querendo falar com você. Eu falei: que rei? O rei Jesus. Já ouvi falar, mas não gosto desse troço não. Não gosto desse negócio de igreja não. Não gosto desse negócio de crente. E a pessoa insistiu, falou: vamos lá. Falei: tá bom, eu vou. E nunca mais eu saí da mesa do rei. Então Deus não me chamou porque viu o que eu poderia fazer. Deus me chamou sabendo que eu era um porqueiro, irmão.
essa história de que dentro de você há um potencial, essa história que dentro de você há uma força, uma energia, que você tem uma versão melhor dentro de você, irmão, a sua melhor versão para a Bíblia é trapo de imundícia. O melhor que você faz, se for comparado com a santidade de Deus, é trapo de imundícia. Está comigo? Está comigo, irmão? Porque sem Jesus nada podemos fazer. Pô, tem até vela aqui hoje acesa, cara. Meu Deus, está filmando isso aqui? Meu Deus do céu, uma vela de 7 dias aqui. Agora que eu vi, irmão. Meu Deus, estou assustado. Meu Deus, vou arrumar uma estola. Mas quando Deus nos chama, não nos chama por aquilo que podemos fazer para Ele. Deus nos chama porque Ele nos ama, irmão. A aliança de Jesus conosco é por amor. Você está comigo? Você está comigo? Diga amém. Então o que rege a aliança é o amor, é a misericórdia, é o perdão. Davi quer que esse menino volte, mas ele já perdoou o menino. O perdão de Jesus na cruz do Calvário aniquilou a cédula que era contra nós. O diabo não tem mais como nos acusar. Porque quando Deus olha para nós, mesmo pecadores, os olhares de Jesus passam pelo sangue de Jesus, e aí Ele vê você e eu como filhos amados do Pai. Ceia é dia de lembrarmos que não estamos aqui por merecimento, nem porque somos limpinhos, nem porque somos bonzinhos. Estamos aqui porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Louvado seja o nome dEle, o mérito é dEle, o crédito é dEle, tudo é para Ele. Agora, uma parte importante desse texto, e é aqui que eu quero encerrar a reflexão dessa noite, é que quando o menino chegou e falou: "Você é Mefibosete?" "Sou." "Não me mata não." "Não, mas fica tranquilo, não temas, eu vou usar de bondade com você." Pô, legal. E aí ele fala uma coisa importante, que geralmente é o que nos faz aceitar o convite para ir na casa do rei. Geralmente a gente tem necessidades, demandas, nós temos questões que precisam ser solucionadas. Quando Davi fala com o menino assim: "Olha, eu vou usar de bondade com você, e a primeira coisa que eu vou fazer é restituir todas as terras, todos os bens que o rei Saul tinha, eu vou devolver para você." E claro, irmãos, isso nos alegra. Isso nos alegra. A maioria de nós veio porque foi atraído por alguma restituição. Eu precisava da restituição da minha família, que estava desgregada, estava arrebentada. Alguns vêm porque precisam de ser restituídos na relação com os filhos. Alguns vêm porque precisam ser restituídos financeiramente. Alguns vêm porque precisam ser restituídos na saúde. Alguns vêm porque tem o útero seco, precisam ser restituídos na fertilidade. Alguns vêm porque precisam ser restituídos, precisam de um marido, de uma esposa. Tudo bem, não há nada de errado em sermos restituídos por Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Onde está o problema, pastor? O problema está quando nós nos contentamos apenas com as restituições seculares dessa vida, dessa história. E aí, infelizmente, muitos de nós, líderes eclesiásticos, apresentamos apenas essa parte, apenas essa face da moeda do nosso Deus, o Deus que restitui. Então os convites que fazemos é: venha na mesa do rei, porque o rei vai restituir a tua saúde, o teu casamento, a tua relação familiar. O rei vai abrir uma porta de emprego para você, o rei vai te dar mais conforto, o rei vai te abençoar. Só que o texto aqui está dizendo que após ele dizer que restituiu
a parte financeira, a parte visível, a parte racional. Ele fala outra coisa, e aqui está o ponto X da questão. Aqui está a virada de chave para mim e para você, irmãos. Ele diz assim: olha, já perdoei você, vou ser bom com você, a partir de hoje você é rico. Você vai ler em casa que esse servo Ziba tinha não sei quantos filhos, acho que era 9 filhos. E Davi já fala assim, inclusive, o Ziba, que era servo de seu avô, agora vai ser teu servo. E os filhos dele vão ser teu servo também. Ou seja, o menino passa de mendigo de rua, parece até aquelas coisas daquelas igrejas da televisão, né? Eu era mendigo de rua, agora eu tenho 5 carros, tenho uma empresa. Não parece? Mas é mais ou menos isso. O cara era um mendigo lá em Lodebar, agora ele vem com a família dele e é restituído a ele a riqueza do rei Saul. Eu quero crer que ele ficou feliz. Mas o mais importante está no final da frase. É que Davi diz assim, ó, e a partir de hoje tem lugar na mesa para você. A partir de hoje, você não vai comer com os empregados, você não vai comer na sua casa, não. Você vai comer na presença do rei. O desejo maior do rei não era apenas sanear o problema de Mefibosete. O desejo do rei era ter intimidade, é ter comunhão com o filho do seu amigo. Quando eu digo que nós somos o Mefibosete, porque Deus nos tirou do charco do lamaçal, do reino do pecado, e nos trouxe para a mesa do banquete, para que pudéssemos ter comunhão com o rei e com os nossos irmãos. A base da ceia é a mesa, não da alimentação, mas a mesa da comunhão, a mesa do partir do pão, a mesa onde o rei está presente e os seus filhos estão em comunhão ao redor da mesa. Então, se você se satisfaz apenas com o rei, que restitui as suas necessidades, você está perdendo a melhor parte do evangelho, que é a presença dele na sua vida. Foi na mesa que Jesus se revelou para aqueles 2 homens a caminho de Emaús. Eles caminhavam com Jesus, eles ouviram a voz de Jesus, eles ouviram as histórias de Jesus, eles sentiram o cheiro de Jesus. Mas eles só reconheceram Jesus quando Jesus sentou na mesa e partiu o pão e deu graças. Ou seja, o Jesus que nós cremos sempre é revelado na mesa da partilha, da comunhão. Porque só se nos relacionamos apenas com o rei, que supre as nossas necessidades, nós vamos sempre vir ao palácio, vir à igreja, vamos fazer os nossos pedidos e vamos embora. Se formos atendidos, legal, vou embora assim mesmo. Se não for atendido, ainda fica com raiva do rei. O mais valioso na casa do rei não é o que tem sobre a mesa, é quem está sentado na mesa. Se a gente não entender isso, a gente vai ter uma vida espiritual medíocre. A Bíblia chama de miserável o homem que espera do Senhor, do rei, apenas as coisas dessa terra. Se a tua expectativa no evangelho é enriquecer, é casar, é ter filho, é ser curado, irmãos, só se você não tem expectativa de ter comunhão com Deus, que você vai morar com Ele na eternidade, eu vou falar para você uma coisa: a eternidade para você vai ser um fardo. A eternidade para você vai ser horrorosa. Porque se você não tem intimidade com Deus hoje, que você precisa dele até para respirar, porque cargas d'água você acha que vai querer ter intimidade com Ele no lugar onde você não vai chorar mais? É aqui nessa terra de lamentos e de choro que a gente estabelece a nossa relação. É quem está em Lodebar que quer voltar para casa, quem já está dentro do reino não quer nem saber do rei. Esse culto de Santa Ceia é
o culto da nossa aliança com Ele. Eu não posso aqui continuar caminhando sem que você entenda que o rei, quando ele te chama, ele é bom, sim, mas a coisa que ele mais quer é ver você sentado na mesa com ele. Ah, pastor, mas eu tenho uma inclinação. Eu sou inclinado a uma afetividade, eu sou inclinado ao adultério, eu sou inclinado à pornografia, eu sou inclinado à jogatina, eu sou inclinado a roubo, eu sou inclinado a, sei lá, irmão. A Bíblia diz que todas essas coisas não estão do lado de fora do homem, estão dentro dele. Dentro do coração do homem é que está a maldade vinda do pecado. Então, se você tem uma inclinação, bem-vindo ao clube, irmão. Eu também tenho, todo mundo tem. Agora, não é porque eu tenho uma inclinação ao pecado que explica as minhas dores que eu vou me justificar e pecar. Porque a carne sempre estará fraca, sujeita a cair. Mas a Bíblia diz que o espírito está pronto. Pronto e forte, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas pastor, eu ainda minto. Sério? Engraçado, pelo que eu me lembre, Pedro mentiu 3 vezes. E ele estava sentado na mesa da ceia. Sim ou não? Pastor, eu sou meio traíra. Sério? Você é mais do que Judas? Você já vendeu um amigo por 30 moedas? Não, então bem-vindo ao clube, pode sentar na mesa, porque a aliança é maior do que a sua dor. Pastor, a minha fé, eu nunca tive uma experiência com Deus, a minha fé, ela é muito oscilante, às vezes eu creio, às vezes não. Sério, Tomé? Pode sentar na mesa, tem lugar para você também. A nossa aliança com Jesus é muito maior do que a nossa capacidade de crer. E a gente poderia continuar aqui alistando os erros de Filipe, de Bartolomeu e dessa turma toda, porque eles eram como nós, irmãos, sujeitos às mesmas paixões, com suas inclinações, mas em Cristo eles venceram essa inclinação. O apóstolo Paulo não sentou fisicamente na ceia, mas ele recebeu de Deus toda a visão da ceia. Mas o apóstolo Paulo tinha uma inclinação, tinha uma dor. O apóstolo Paulo carregava uma dor. Alguns dizem ser arrependimento pela morte de Estevão, que ele estava no apedrejamento. Alguns dizem ser porque ele não se casou, não teve filhos, não teve uma esposa. Ele escolheu o celibato. Alguns dizem que ele estava cego nos últimos dias de sua vida. Alguns dizem que ele tinha uma úlcera terrível. Não sei qual era a inclinação de dor, de pecado, de angústia de Paulo. O que eu sei é que esse homem de Deus, absolutamente dedicado a Deus, por 3 vezes fez uma campanha de oração, pedindo a Deus que tirasse dele esse espinho, tirasse dele essa dor, essa inclinação que o consumia. E por 3 vezes Deus negou. E ele continuou crente. Então, meu amado, vir para Cristo não significa que Ele vai tirar de você todos os espinhos. Alguns espinhos vamos levar até os últimos dias da nossa vida nessa terra, porque essa carne vai deteriorar, mas vamos ganhar um corpo glorificado sem espinho. Então ter um espinho não é motivo para você não sentar na mesa. Pastor, depois que eu tirar o espinho, eu sento na mesa. Você vai morrer com esse espinho e não vai conseguir sentar na mesa. Pastor, ainda estou fedido de mundo. Pastor, eu ainda estou na prostituição. Eu vim da prostituição. Essa semana eu me prostituí. Você está igual o filho pródigo, que quando chega em casa diz: pai, eu vou comer na cozinha, porque eu sei que lá na cozinha seus servos têm pão com abundância. Eu estava passando fome lá no chiqueiro. E o que o pai diz com o filho? Não, filho, você voltou para casa, está fedido, está falido, está cheio de prostituição, tá, mas agora na casa do pai você vai sentar na mesa com o pai, porque eu tenho uma aliança com você, e quem está debaixo da aliança tem lugar na mesa. E vai ter um limpinho que acha que é santo e vai dizer: eu não sento na mesa com ele. O problema é seu, perdeu o churrasco.
Porque vai ter churrasco se você entrar ou se você não entrar. Porque aquele que estava morto em Lodebar foi chamado para a casa do rei. Aquele que estava morto em seus pecados foi chamado à casa do rei. Eu e você no lamaçal fomos chamados à casa do rei. Tem lugar na mesa para você. Tem lugar na mesa para você. Aleluia! Oh, glória! Paulo diz que essa inclinação, essa dor, esse pecado, essa angústia, essa ferida que ele carregava era tão forte, que ele diz que todo dia de manhã, quando ele escovar o dente, ele botava lá o Sensodyne dele, porque quando ele olhava no espelho, do espelho saiu uma mão, aquela mão de pedreiro, irmão, aquela mão de jogador de basquete. E quando ele olhava, a mão vinha cedinho. Quando ele acordava, maravilha. E aquela mão vinha assim, ó. Peraí um pouquinho, Paulo. Segura aí, Paulo. Pá! Ele falou que ele recebeu uma bofetada do mensageiro do capeta. Ele tomava aquela tapa e ele se lembrava de Deus falando com ele: a minha graça te basta, porque na sua fraqueza a minha força se aperfeiçoa, Paulo. E ele levantava com a cara inchada, com o espinho ardendo dentro da alma dele, e ele continuava indo para a mesa do rei, sentando na mesa do rei, ministrando a ceia do Senhor. E ele foi assim até os últimos dias da vida dele, mancando com o espinho na carne, mas ele combateu o bom combate, ele guardou a sua fé. A coroa da vitória está esperando esse homem. Então a aliança de Deus, muito mais do que nos restituir coisas, é nos levar de volta ao caminho, ao Éden, à viração do dia. A gente não gosta de falar que a gente é religioso, né? Essa palavra acabou se tornando muito pejorativa, mas o original do latim é religare. Religação. Em Jesus fomos religados, porque o pecado de Adão entrou e separou o homem de Deus. Mas como por um só homem entrou o pecado e separou, veio o segundo Adão, Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário, ele religa o homem a Deus de novo. O santuário está aberto, os santos dos santos pode ser acessado, porque o véu se rasgou. Eu e você podemos sentar na mesa da casa do Pai. Mas pastor, eu quero vencer esse pecado, essa inclinação. Que bom. O apóstolo Paulo diz assim, quando ele vai falar da ceia: examinai, pois, o homem a si. E assim, irmão, nós estamos aqui na ceia, e é claro que é uma noite também de autoexame. Mas preste atenção. Você não tem que se autoexaminar para encontrar a sua inclinação, o seu pecado, o seu erro, o seu espinho, e dizer: não posso não, porque eu sou pecador. Não é essa a intenção de Paulo quando ele fala no autoexame. Paulo quer que você se autoexamine, encontre o seu erro e diga assim: Senhor, realmente eu sou um pecador. Até ontem eu estava no pecado. Eu estou reconhecendo, examinando a minha vida, eu estou vendo que eu estou no caminho errado. Então eu assumo que até aqui eu carrego a marca do pecado. Mas a partir desse exame, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero fazer um pacto de busca pela santidade. Senhor, eu não sei se eu vou vencer amanhã. Eu não sei se eu vou ser capaz de vencer esse vício. Eu não sei se eu vou ser capaz de vencer esse comportamento que eu recrimino. Mas uma coisa é certa:
Eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que Ele me chama para a mesa. Eu sei que Ele quer me amar. Eu sei que Ele me perdoa. E eu vou dar a minha cota. Eu vou lutar contra esse pecado. Eu vou buscar a santidade. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ver a glória de Deus. Então, o examinar-se na ceia, não precisa dizer assim, não posso não, porque eu sou pecador. Então continua pecador e continua. E você acha que não participando da ceia, você pagou a prenda. E aí, irmão, ceiou? Não, irmão, estou em pecado, aleluia. Não, ceia não, eu, hein, sou doido. Não, jumento. Não. Então assim, irmão, foi a última vez que eu não ceiei. Porque hoje eu faço uma aliança com Deus. E Deus vai me ajudar a vencer essa inclinação. E Deus vai me ajudar a ser fiel à minha esposa, ao meu marido. Deus vai me ajudar a honrar meus pais. Deus vai me ajudar a ser uma pessoa abençoada. Porque eu entendi que eu sou um pecador. Mas esse pecado não é maior do que o meu Deus. Esse pecado não vai me impedir do amor de Deus me alcançar. Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nem praga, nem peste, nem sombra, nem nada, nem mortandade que assola o meu dia. Nada, nem principado, nem potestade. Nada nos separará do amor de Deus. O amor de Deus tem aliança para mim, para você. E quem está debaixo da aliança tem lugar na mesa. Aleluia. 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 Não, pastor, eu tenho pecado, mas não estou querendo sair dele não. Bom, aí você toma ceia longe de mim. Porque está arriscado cair um raio na sua cabeça. Você entendeu isso, irmãos? Porque uma coisa, porque tem uns sincericidas, já viu isso? Eu sou sincero, estou no pecado, não tomo ceia. E tem 20 anos que ele está assim, demoniado. É inadmissível, irmão, você ser chamado para a mesa e dizer, não posso ter pecado. Vence essa desgrama desse pecado. Passa por cima dele com a graça de Deus. Deus te fortalece para vencer qualquer demônio, irmão. Ele é maior. Você é filho amado. Fica indignado com o pecado. Não admito mais, pastor. Vou lutar, vou sangrar. Eu vou renunciar. Eu vou fazer como Paulo. Eu vou suportar esse espinho. Mas eu vou até o final da minha vida guardando a minha fé. Se não for assim, irmão, a sua sinceridade de não participar não passa de uma grande balela, um esconderijo para a tua covardia espiritual. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que não se examina e participa sem discernir, sem entender o que é uma aliança, sem entender quem você é nessa equação, sem entender como Jesus te ama, sem entender o valor do sacrifício de Cristo por você, aí sim você acaba cometendo uma blasfêmia, uma heresia. Agora, quando você entende que o amor de Cristo é maior, você vai parar de olhar para o outro e dizer, esse aí é assim, esse aí é assado. Irmão, tem pessoas que carregam essas inclinações pecaminosas de coisas que fazem em oculto, e aí ninguém vê. E ele está ali, 10 anos de evangelho, um picareta gospel, só que ninguém vê. Aí o outro coitado lá que foi pego com a boca no botija, demônio, apedreja. Irmão, em nome de Jesus, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, se você acha que não tem pecado, eu aceito que você venha botar o dedo na minha cara e falar, você é um vagabundo. Agora, se você sabe que também tem as suas inclinações, que luta para santificar a sua vida, nós estamos juntos na mesa do Senhor. Somos aqueles discípulos imperfeitos que foram chamados para uma obra perfeita. Somos aqueles discípulos ordinários que foram chamados para uma obra extraordinária. Nós somos aqueles homens miseráveis que foram chamados a mudar a história desse mundo. Nós somos os imperfeitos que servem ao Deus perfeito, os mortais que servem ao Deus imortal. Um pequeno que o grandão cabe dentro dele. Tem uma cadeira vazia para você na mesa do rei.
Os filhos já estão sentados, o rei já está sentado. Agora falta Mefibosete chegar. Sabe quando que Davi aprendeu essa lição? Quando ele estava no pasto, Samuel estava para ungir o filho de Jessé. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro, não tem ninguém não, cadê? Acabou os filhos, não, tem um menino lá no pasto. Aí Samuel diz assim, olha, enquanto essa cadeira não for ocupada pelo Davi, ninguém come nessa casa. Tem uma cadeira lá para você, meu amado. E o problema é que ninguém pode sentar nessa cadeira, porque cada um tem uma cadeira cativa no céu. Deus está preparando para mim e para você lugares especiais. Não deixa que o diabo te acuse, não deixa que o diabo coloque o dedo na sua cara dizendo que você é pecador. Diga, eu sou mesmo, mas estou lutando contra o pecado. Eu carrego sim as marcas de Adão, mas muito mais, eu estou vestido no sangue do Cordeiro de Deus. E ainda que meu pecado seja vermelho como a escarlata, pelo sangue do Cordeiro me torno mais alvo do que a neve. Fala para o teu vizinho aí, você está debaixo da aliança? Então diz para ele, então tem lugar para você na mesa do rei. Deus nos convida hoje, vinde, comei e bebei, porque aquele que não come, não bebe, não tem parte comigo. Vinde, filhos amados, alguns ainda com vestes e trajes lá do chiqueiro, mas o pai está esperando de braços abertos. Vão lá e tragam Mefibosete. Ele não presta, Davi, mas eu tenho uma aliança com o pai dele. Jesus fez uma aliança com Deus quando ele desceu aqui. Ele foi o Cordeiro de Deus imolado para perdoar os nossos pecados. No passado pegava-se um bezerro, ia na frente do santuário diante de Deus e matava aquele bezerro, e o sangue daquele bezerro purgava o pecado daquele povo. Está comigo? Agora vamos para Jesus. Tira o bezerro, vem um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele caminha mudo para o matadouro, calado, e ele se entrega na cruz do Calvário. Deus está ali recebendo o sacrifício daquele Cordeiro, que na verdade era o seu filho. Quando esse filho morre na cruz do Calvário, ele desce, vai lá, diabo, me dá a chave aqui. Aí o diabo, não, eu que mando no inferno. Não, você não tem mais chave nem do inferno, nem no inferno você manda mais. Você perdeu, você é um MST. Me dá aqui. Sem terra, me dá. Me dá a chave da morte e do inferno. E o diabo ficou lá. Aí ele ressuscita ao terceiro dia. E agora está sentado à direita de Deus Pai. Na hora certa Ele vem para nos buscar. Na hora certa o Pai vem buscar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, eis aqui o suco, o vinho e o pão em pedaços tão pequenos, porque são apenas simbólicos. A nossa ceia não envolve alimentação como havia nos tempos da igreja primitiva. Já viemos de casa alimentados. Então o pedaço é pequeno porque ele é apenas simbólico, mas ele representa o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso ele é tão importante, Pai. Deus, eu te peço que haja nesse convite para a mesa, que haja nesse partilhar do pão, restituição, Pai. Pessoas aqui estão precisando serem restituídas na sua saúde, na sua relação conjugal, no seu trabalho, no seu emprego, mas muito mais do que a restituição, Pai. Senta conosco nessa mesa, participa conosco desse momento. Viemos aqui para adorar e glorificar o Teu nome, e na presença dos nossos irmãos vamos dar glórias ao Rei. Que seja assim, em nome de Jesus, amém. Se você vai participar da ceia, fique de pé. Ao receber o elemento, você senta. Quando todo mundo estiver sentado, a gente participa junto. Podem servir a ceia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar?
Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. Ele entrou em casa. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar. Só as vozes. Nós arrumamos a casa, nós arrumamos. Nós arrumamos. Arrumamos a casa. Nós preparamos.
Alguém que ainda não foi servido? Todos servidos? Pegue o pão na sua mão. Esse pão simboliza o corpo de Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Cada pedacinho representa uma vida, um membro. E quando nos juntamos, nos tornamos um único pão. O pão vivo que desceu dos céus nos deixou seu Espírito. E nutridos do teu Espírito, nos tornamos a noiva do Cordeiro. Erga o pão e diga: graças a Deus, eu tenho comunhão com o corpo de Cristo. Participe do pão. Antes de abrir o cálice, erga assim. Diga: graças a Deus. Este é o cálice da nova e eterna aliança. Diga: eu estou debaixo desta aliança. Eu tenho lugar na mesa do Rei. Aleluia. Antes de você abrir, troque com 2 ou 3 pessoas e diga: eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão contigo. Tenho comunhão contigo. Tenho comunhão contigo. Tenho comunhão contigo. Mais uma vez, erga assim, diga: graças a Deus. Eu tenho comunhão com Cristo. Eu tenho comunhão com a igreja. Isso, agora beba. Louvado seja o nome do Senhor. Fazemos parte dessa aliança em Cristo Jesus. Em Cristo já não há mais condenação, irmãos. Seremos conhecidos como os discípulos de Cristo e nos amarmos uns aos outros. Porque assim como a aliança de Jonatas e Davi era amparada no amor, a aliança que Deus fez conosco é pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Você crê nisso? Quem faz aniversário de casamento ou de nascimento nesse mês maravilhoso de junho, fica de pé. Esse é um mês especial. Quem nasce em junho geralmente é mais inteligente. Quem nasce em julho geralmente é mais simpático. Uma pessoa desprendida. Quem casa em junho é muito feliz também. Eu queria que você olhasse nesse dia, que você fizesse um olhar para trás, não com nostalgia, não com arrependimento, mas simplesmente colocasse a gratidão nos seus lábios. Que você fizesse como Samuel. Samuel pegou uma pedra, ele colocou entre a cidade de Mispa e Sem. Ele jogou azeite nessa pedra diante do povo e disse: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Que você pudesse fazer isso de forma figurada. Que você dissesse para Deus hoje: Deus, muito obrigado, até aqui o Senhor me ajudou. As marcas que tenho, as dores que sofri, as alegrias que vivi, não importam, porque hoje eu estou na casa do Pai. Hoje eu estou sentado na mesa do Rei. Então tudo que você experimentou até aqui valeu a pena. Então passe esse dia, esse mês
com gratidão, dizendo: Deus, me permita viver mais alguns anos para o louvor da tua glória, para que eu possa, como Davi, encontrar outros homens que deveriam estar aqui e estão perdidos em Lodebar, e eu ser o mensageiro para dizer: eu tenho um convite do rei para você, e você ser esse servo, esse filho amado, que vai trazer aqueles que estão longe da casa do Pai para sentarem na mesa da casa do Pai. Homens feridos, mulheres feridas, pessoas cheias de marcas, de cheiros, de chiqueiros que passaram, mas são amados do Pai, e é você quem vai fazer esse convite, amém? Então tenha esse dia como um dia de alegria, mas um dia de comissionamento, um dia de gratidão, mas um dia de responsabilidade, porque o Pai espera que você vá lá levar o recado em Lodebar, para trazer Mefibosete para a casa do Pai mais uma vez, amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu casamento. A igreja pode aplaudir ao Senhor pelas suas vidas. Isso. Glória a Deus, pode sentar. Eu quero agora fazer uma oração para aqueles que estão enfrentando uma enfermidade. Se você está enfrentando uma enfermidade, ou tem alguém na sua família que você quer representar e depois quer dizer para essa pessoa que representou, fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar para que Deus cure. Resta-nos pedir a Deus com fé, mas na expectativa de que a vontade dele é a melhor. Resta-nos a nós confiar que Ele pode, mas muito mais do que confiar que Ele pode, é entregar o nosso querer a Ele e dizer que seja feita a tua vontade. Mais importante do que sermos curados é sermos obedientes. Mais importante do que conseguirmos a restituição do que queremos é sabermos que tem um lugar na mesa para nós. Então que Deus visite leitos, que Deus transforme essa enfermidade em cura, essa cinza em óleo da alegria. Que Deus esteja estendendo a mão e dizendo para alguns nessa noite: Talita cumi, menino, menina, se levante, homem, se levante do seu leito. Que Deus esteja confortando o coração daqueles que estão enfrentando perdas. Que Deus esteja trazendo o seu alívio para aqueles que ainda estão vivos, porque aqueles que partiram no Senhor, em breve estarão com Ele nas mansões celestiais. Mas aqueles que ficam com a dor da perda. Então que Deus também cure corações, que Deus possa fazer milagres para o louvor da glória dEle, e que possamos glorificar o nome dEle, porque o nosso Deus ainda faz milagres. Deus, que a sua vontade seja imperiosa, que o Senhor faça o melhor, aquilo que está no teu coração, porque a tua vontade é melhor do que a nossa. Assim oramos em nome de Jesus, crendo. Quem crê diga amém. Fique de pé todos, dê a mão para quem está do teu lado aí, para ele não fugir, que eu ainda tenho alguns minutos. Amarra ele. Isso. Trava aí. Ele já estava pegando a bolsa para ir embora, agora você está agarrado nele. Um capixaba. Você ou nele. Ele já estava para ir embora, a cara dele não está bonita. Aí o que você faz? Dá um sorriso para ele e diz: tem lugar para você na mesa. Tem lugar para você na mesa. Tem lugar para você na mesa do rei. Tem lugar para você na mesa do rei. Tira essa cara feia. Tem lugar na mesa do rei. Tem lugar para você na mesa do rei. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, com o amor do Pai, que as doces e benditas consolações do Espírito e a responsabilidade missionária que você tem dessa semana, proclamar o ano aceitável do Senhor. Que Deus te dê a oportunidade de ministrar na vida de muitos que estão perdidos, e que o Senhor traga de volta à mesa aqueles que você foi buscar. Leve o convite do rei. O rei te chama para usar de bondade contigo. Tem um lugar na mesa para você. Que você seja um emissário de boas novas essa semana. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Deus te abençoe. Dá um abraço de quem está perto de você.